Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas um versículo para darmos início à mensagem desta noite. João, capítulo 15, versículo de número 5. Louvado seja Deus. João capítulo 15, verso 5 diz assim, Jesus dizendo, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? O capítulo 15, né, do Evangelho de João, que nós lemos aí apenas o versículo de número 5, você que conhece esse texto sagrado, vai se lembrar que ele fala a respeito de frutificação, né? Neste versículo Jesus está dizendo, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim, né, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então todo o capítulo 15, você lendo, você vai entender que Jesus está falando a respeito de produzir para o reino de Deus, né, dar frutos para o reino de Deus. Mas não é exatamente a respeito de frutificação que o Senhor me colocou para compartilhar com a igreja nesta noite. Eu quero, na verdade, falar para os irmãos a respeito de algo muito importante, que é a nossa dependência de Deus, né? Este versículo, gostaria que a Ângela retornasse, só para nós fazermos uma observação. O final dele, a última parte dele, Jesus está dizendo, sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Isso nos faz pensar então, né, na dependência que nós temos do Senhor, o quanto eu e você, meu querido irmão e irmã, somos dependentes do Senhor nosso Deus. Pode tirar o verso? E a bem da verdade, irmãos, todos nós entendemos, sabemos que nós estamos vivendo num tempo, né, em que o ser humano, de uma forma geral, ele busca independência, né? O ser humano, de uma forma geral, ele busca autonomia, né? As pessoas buscam independência no trabalho. Hoje, grande parte das pessoas procuram trabalhar para si, né? Não querem mais estar sujeitas a um emprego, a um trabalho, né? Com um patrão, com um chefe, né? Com horário determinado, um local determinado. Todos quantos puderem, tem esse desejo de ter esta liberdade, de ter esta independência. Nós vemos também que nós vivemos num tempo, isso já faz um tanto, que as mulheres buscam trabalhar, muitas delas por necessidade, até para ajudar, no orçamento doméstico, no orçamento familiar, mas tem outras que buscam trabalhar justamente para alcançar uma independência, uma autonomia, sem ter necessidade de ficar ali, muitas vezes, submissa a um marido, a alguém. Ela busca esta independência, ela busca esta autonomia. Tem pessoas que mesmo solteiras, desejam sair da casa dos pais, ter ali o seu próprio espaço, o seu próprio canto, o seu próprio lugar, buscando desta forma uma independência, buscando desta forma uma autonomia. Ou seja, nós vivemos num tempo em que as pessoas, de alguma forma, buscam viver esta independência. A própria ciência, o próprio conhecimento, e a palavra de Deus no livro do profeta Daniel diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, ou seja, o conhecimento se multiplicaria, e nós estamos vivendo este tempo, nós somos desta geração. Se nós pensarmos o mundo, não precisa nem ir muito longe não, eu ia falar de 50 anos para cá, mas de repente nem é 50 anos, se nós pensarmos o mundo de repente de 30 anos para cá, nós vamos ver o quanto que o conhecimento se multiplicou, a ciência se multiplicou, a tecnologia está aí diante de nós, contribuindo inclusive em muitas áreas com esta independência, com esta autonomia. Você observa, por exemplo, que hoje grande parte, a maior parte,
dos nossos serviços bancários, nós já não precisamos mais de alguém para nos atender, para nos ajudar, para nos auxiliar ali, como antigamente se fazia. Você era obrigatoriamente necessário chegar até a boca do caixa para fazer qualquer tipo de transação bancária, ou chegar à mesa de um gerente de um banco ou de um funcionário para fazer qualquer tipo de transação bancária. Hoje não. Hoje grande parte do movimento financeiro bancário é autônomo. Você chega ali diante de uma máquina e ali você faz, ou diante do seu computador ou pelo seu celular, você pratica aquilo que você quer de uma forma independente. E outras coisas mais nós poderíamos pensar aqui, a respeito desta independência, a respeito desta autonomia. E digo para os irmãos, quando nós olhamos para muitas destas coisas, não para todas exatamente, mas para a grande maioria das coisas que se faz hoje buscando independência, buscando autonomia, elas são benéficas, elas são positivas. Amém, igreja? Elas são positivas, são coisas que cooperam, que agilizam o nosso tempo, o nosso dia a dia. Então não há nenhum problema, não há nenhum problema, não há nenhum pecado, não tem nada de errado a respeito destas coisas, é claro, cada uma dentro do seu devido contexto. Mas o grande problema, o grande mal, é quando o ser humano, e nós temos vivido isto também, ele busca a independência de Deus, ele busca viver de uma forma autônoma, desligado. Eu não preciso de Deus, e isso não é verdade, isso não é verdade. Esse é o grande engano que permeia a mente de grande parte da humanidade, é imaginar que pode viver de forma independente de Deus. Observa que isto, querido irmão e irmã, já vem lá desde o início, lá no Éden. Qual foi o grande pecado cometido pelo primeiro casal, pelo casal que Deus criou, pelas suas próprias mãos, a sua imagem, a sua semelhança? Nós poderíamos dizer aqui uma série de coisas, o pecado foi Eva e Adão terem comido do fruto da árvore que Deus ordenou para que não se comesse, é verdade. Nós poderíamos dizer, o grande pecado do ser humano lá no jardim foi a desobediência à ordem de Deus, e isso é verdade, nós temos que concordar. Mas no fundo, por trás de tudo isso e por outras coisas que nós poderíamos aqui sugerir como razão do homem ter pecado contra o Senhor, no fundo de tudo isso estava o desejo no coração de Eva, no coração daquele primeiro casal, de ser independente de Deus, de viver de forma independente de Deus. Por quê, irmãos? Porque enganados, ou mais especialmente a mulher sendo enganada, sendo seduzida pela serpente, com as palavras, certamente vocês não morrerão, porque é o que Deus havia dito, como de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente vai morrer. E a serpente chega na mulher e diz, não, vocês não vão morrer, Deus proibiu vocês de comerem do fruto da árvore do conhecimento, porque Deus sabe que o dia em que vocês comerem deste fruto, os seus olhos se abrirão e serão semelhantes a Ele, serão semelhantes a Deus. Agora você preste atenção e acompanhe comigo aqui o raciocínio. Se eu hoje vivo sob a dependência de Deus, se eu preciso de Deus, mas eu tenho a possibilidade, isso aí é a serpente falando com Eva lá no jardim, diante da árvore. Se eu tenho a possibilidade de ser semelhante a Deus, então eu não vou mais precisar de Deus. Se os meus olhos vão se abrir e eu serei semelhante a Deus, porque é o que ela está dizendo, então automaticamente eu não vou mais depender de Deus, eu não vou mais precisar de Deus. Eu dependo de você, meu querido irmão e irmã, naquilo que eu não tenho.
Naquilo que eu não tenho, eu preciso de você. Mas naquilo que eu tenho, eu não preciso de você. Ou seja, nós somos dependentes uns dos outros naquilo que nos completa. Porque naquilo que nós temos, nós somos independentes. Sim ou não? Os irmãos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então, trazendo isso para aquilo que a serpente falou para Eva, né? E quando nós falamos da serpente, entenda, é o diabo, né? Travestido ali, né? Incorporado ali naquele animal, lá no Éden, falando com a mulher. Se eu não preciso mais, se tudo aquilo que eu necessito, eu tenho em mim, eu não preciso mais de Deus. E foi exatamente este o pecado daquele primeiro casal, buscar viver de forma independente de Deus, sem necessitar do Senhor. E este tem sido o mal de todos os tempos, inclusive e especialmente deste nosso tempo. Nós falamos há pouco, nós introduzimos a mensagem falando a respeito da evolução tecnológica e do mundo moderno que vivemos, que leva as pessoas a pensarem e a viverem, a buscarem viver de forma independente. E dissemos, não há nenhum pecado nisso, não há nenhum problema nisso, guardado, conforme já dito, os seus contextos. Mas quando o homem pensa na questão espiritual, que ele pode viver independente de Deus, ele está caindo no mesmo laço, na mesma cilada que Eva e Adão caíram lá no Jardim do Éden. E por conta do quê? Por conta do mesmo ser. O mesmo ser que tomou a serpente lá no jardim e falou com a mulher, é o mesmo ser que continua em todo o tempo com a mesma estratégia, tentando fazer o homem imaginar que ele pode viver de forma independente de Deus. E isso nós encontramos como base bíblica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 4, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na Grécia, e aqui Paulo está falando dos incrédulos, daqueles que não creem, e Paulo dizendo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, nos quais o Deus deste século. E quem é o Deus deste século? Quem é o Deus deste mundo? Quem é o Deus deste tempo? Aqui Paulo não está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, não. Paulo está falando daquele que estava lá no Éden, e que seduziu e enganou, e mentiu, e levou o homem ao pecado. É este mesmo, que tem, conforme diz aqui a palavra de Deus, cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o maligno ainda tem cegado o entendimento de muitas pessoas, de milhões e milhões de pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E qual é a luz do Evangelho da glória de Cristo? É aquela que nós acabamos de ler em João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a luz. E é essa luz que o maligno tem feito se apagar, cegando, cauterizando o entendimento de milhões e milhões de pessoas, porque imaginam que levantam todo dia pela manhã e vão trabalhar, e ali ganham o seu sustento, e pela sua inteligência e capacidade administra a sua vida, administra os seus bens, administra a sua casa, que ele pode viver ou que ela pode viver independente de Deus. Este pensamento é um pensamento diabólico, porque não consegue sequer imaginar, crer, aceitar que nós só levantamos pela manhã ou só permanecemos dormindo durante a noite porque o nosso Deus guarda o nosso fôlego de vida. Amém, irmãos? O ser humano não consegue entender isso. Ou seja, muitos não conseguem entender isso.
que Ele só está vivo ou só estamos vivos por conta disso, que eu só consigo abrir os olhos de manhã, me levantar e ir para o meu dia de trabalho, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me fortaleceu, e assim por diante, não é? Mas este espírito de independência, né, vocês sabem que vocês não morrerão, os seus olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a Deus. Este espírito de independência que nasceu, começou lá no jardim, permeia durante séculos por toda a humanidade e será assim até o fim. Isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Mas eu louvo a Deus porque comigo e com você, um dia, pela graça e pela misericórdia do Senhor, as escamas que fechavam os nossos olhos, que vedavam os nossos olhos, já caíram por terra e resplandeceu na minha vida e na tua vida a luz do Evangelho da glória de Cristo, porque eu testifico, Senhor, sem ti nada posso fazer. Sou dependente de ti, Senhor, 100% na minha existência. 100% na minha existência. Então, louvado seja Deus, porque para mim, para você que está conosco nesta live, um dia os nossos olhos foram abertos, pela graça e misericórdia do Senhor. E quero repetir aqui, pela graça e pela misericórdia. Não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos melhores que ninguém, não é porque nós somos especiais, não é por conta de nada disso. Se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, nenhum de nós estaríamos aqui. Amém, irmãos? Amém? Preste atenção nisso, por melhor que você seja, em todos os sentidos da vida, e devemos ser, de fato, procurar ser os melhores, segundo a graça e misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, ser um homem honrado, uma mulher honrada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, honesto, um bom pai de família, um bom marido, um bom cidadão, um bom crente em Jesus Cristo, tudo isso é muito importante, e nós devemos viver isso, e nós devemos praticar isso, mas nós não fomos chamados e escolhidos pelo Senhor por conta de qualquer mérito. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor por conta da sua graça, por conta da sua bondade, por conta da sua misericórdia. Amém, irmãos? Mas nós temos esta dádiva, nós temos essa graça. E aqueles, queridos irmãos, que vivem ainda desta maneira, vivem com os seus olhos vendados, fechados, tapados, com a sua mente cauterizada, imaginando que podem viver independentes de Deus, eles assim fazem, porque eles não entenderam que lá no jardim, quando o primeiro casal caiu, pecou, desobedeceu à vontade de Deus, neste desejo, conforme já dissemos, de serem independentes de Deus, eles não perderam apenas a vida eterna, que o Senhor lhes garantiu ali no jardim, desde que eles comessem do fruto da árvore da vida, e eles não comeram. Ao invés de comer do fruto da árvore da vida, que lhes garantiria a vida eterna, eles comeram o fruto do conhecimento. Mas quando o primeiro casal pecou e caiu ali no jardim, eles não perderam apenas a vida eterna, porque todos nós sabemos, eles foram banidos do jardim. A árvore da vida foi cercada por um anjo do Senhor, com uma espada inflamada. O texto sagrado lá em Gênesis nos conta isso, de maneira que aquele casal não teve mais acesso à árvore da vida. Então perdeu a oportunidade da vida eterna, mas não foi só isso. Perdeu também o seu poder, a sua capacidade. A capacidade intelectual do ser humano foi reduzida imensamente. Hoje, por mais inteligente que o ser humano seja, e tem pessoas muito, muito inteligentes, nós sabemos disso aí, estão os mais inteligentes, estão muito aquém daquilo que o homem foi na sua origem lá no jardim. O homem perdeu essa capacidade, perdeu a sua capacidade intelectual, perdeu a sua capacidade física, perdeu a capacidade de viver eternamente. Mas não foi só isso que o homem perdeu, muito mais do que isso. O homem perdeu a presença do Senhor. O Senhor que habitava no seu espírito se retirou dele. E nós já ouvimos isso tantas vezes, que o homem sem Deus,
E quando nós falamos do homem, estamos falando do ser humano, né? Não do gênero, estamos falando de homem e mulher. O ser humano, sem Deus, ele tem um vazio dentro de si, ele tem um vazio no seu coração, do tamanho de Deus, de maneira que nenhuma outra coisa pode preencher este vazio, nenhuma outra coisa. E é por isso, irmãos, que infelizmente, nós vemos no mundo em que nós vivemos, pessoas que são bem-sucedidas em tantas áreas das suas vidas, mas que de repente, sem razão aparente, estão ali num estado de depressão, e alguns entram numa depressão tão profunda, mesmo tendo muitas vezes tudo aquilo que se imagina que faria do homem um homem pleno, mesmo tendo muitas vezes tudo aquilo que se imagina, que faria do homem um homem feliz, uma pessoa feliz, vivem angustiadas, deprimidas, e algumas até mesmo tendo toda esta condição, levando a dar cabo à própria vida. Por quê, irmãos? Porque lá no jardim, quando o homem perdeu a presença de Deus, dentro de si ficou um vazio, que nem dinheiro, nem títulos, nem fama, nem bebidas, nem drogas, nem sexo, nem absolutamente nada pode suprir este vazio. Qualquer coisa, por melhor que seja, ou por mais prazerosa que possa ser na nossa vida, jamais vai substituir a presença de Deus. Nós fomos criados por Deus para vivermos na dependência dEle. Por isso o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Podem fazer muito aqui nesta vida, nesta terra, no mundo físico, no mundo material, mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual, sem a presença de Deus, o homem continua vazio, desde o dia em que ele pecou lá no Éden. Por isso, meu querido irmão e irmã, eu louvo a Deus por você, você que está aqui nesta noite, você que está conosco através da nossa live, eu louvo a Deus pela igreja de Deus, pelo povo de Deus. E quando eu falo da igreja de Deus e do povo de Deus, não estou me referindo exclusivamente ao nosso grupo, à nossa comunidade aqui. Eu falo daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus nos 4 cantos da terra, desde o dia em que Jesus foi para a cruz até o dia de hoje, e será assim até o dia que Ele voltar. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela igreja do Senhor, porque eu e você reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Amém, irmãos? E quando o Senhor me trouxe esta palavra ao meu coração, hoje pela manhã, eu comecei a pensar num personagem bíblico que pudesse ilustrar, expressar isso que nós estamos aqui compartilhando com você. E me veio ao coração um personagem que eu quero falar contigo agora. Poderia ser outros, e certamente existem tantos outros, Você mesmo pode, pelo Espírito de Deus, se lembrar de alguém. Mas me veio ao coração um personagem que exemplifica esta dependência de Deus. E quando eu falo de dependência, irmãos, não falo apenas da necessidade, no sentido de que precisamos dele, e de fato precisamos para realizarmos alguma coisa, mas a dependência no sentido de nos sentirmos plenos, a dependência no sentido de nos sentirmos realizados. É isso que é mais importante, irmãos, isso que é mais importante. O homem sem Deus, ele acha que o que o torna feliz e realizado é quando ele tiver aquele emprego que ele sonha. E aí, quando ele consegue chegar naquele emprego que ele sonha,
ele vê que aquilo não era tudo, mas ele está proposto a ser pleno. Então ele diz: eu consegui chegar até aqui, mas quando eu for promovido e tiver aquele salário que eu estou imaginando, eu vou ser pleno. E ele luta e batalha e consegue chegar onde ele imaginou, e quando ele recebe aquele salário que ele pensava, aquilo não o torna pleno. Mas quando eu tiver aquela casa, e quando eu tiver aquele carro, quando eu me casar, quando eu isso e quando aquilo, e ainda assim tudo continua faltando na sua vida. Então, quando eu digo, queridos irmãos, da nossa dependência de Deus, não é da dependência de coisas materiais, não é dependência de coisas desta vida. Eu não quero aqui, irmãos, com esta mensagem, com esta palavra, tirar o sonho do coração de ninguém, o projeto do coração de ninguém, ao contrário disso. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, você tem sonhos, você tem projetos. Lute pelos teus sonhos, lute pelos teus projetos. Isso faz parte da nossa vida enquanto ser humano. Não tem nenhum pecado nisso, nenhum erro nisso. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus diz que se nós tivermos o que comer, o que beber e o que vestir, com isso nós estejamos contentes. Agora, como é que alguém pode estar contente tendo apenas o que comer, o que beber e o que vestir? Se você tiver todos os dias o pão sobre a tua mesa, se você tiver o que comer, se você tiver o que beber, o que vestir, e você tiver a presença de Deus em você, você estará pleno, você estará satisfeito. Amém, igreja? Você estará satisfeito, e eu também, e nós também. A palavra de Deus diz: de que vale ao homem ganhar o mundo todo, se ele perder a sua alma? De que vale ao homem? De que vale ao ser humano? Se ele perder a sua essência, que é a sua alma, com a presença de Deus. Então eu dizia que eu buscava um personagem bíblico que pudesse expressar aquilo que nós estamos falando, e me veio ao coração um homem que todos nós conhecemos da palavra de Deus, chamado Moisés. Você pode até pensar em outros, e tem certamente dezenas, mas me veio ao coração Moisés. Moisés é este homem que, ao meu ver, ele expressou esta vontade, este desejo de ser cheio, de ser pleno, por conta da presença de Deus. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 33, verso 1 ao 3. Êxodo 33, versículo 1, nós vamos até o versículo 3. Aqui, irmãos, antes de nós fazermos a leitura deste versículo, só para contextualizar, ou para colocar você dentro do texto, os irmãos sabem, Moisés liderou a saída do povo de Israel do Egito, entraram pelo deserto, e num determinado momento o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, suba aqui ao monte, porque eu preciso passar instruções para você, o povo permaneça embaixo. E Moisés subiu, e ali o Senhor entregou para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos e todos os estatutos para Israel. Mas este tempo de Moisés com Deus lá no monte durou 40 dias, e o povo não podia subir, porque o monte fumegava, diz a palavra de Deus, e nem era permitido que qualquer do povo subisse. E por conta do tempo que se delongou, 40 dias, sugeriram ali a Arão o seguinte: olha, o nosso líder morreu, não sabemos o que aconteceu com ele, nós não podemos ficar parados aqui todo o tempo, já são 40 dias aqui, vamos fazer um Deus para nós, vamos fazer um bezerro, e vamos tocar em direção a Canaã. Os irmãos conhecem a história, não preciso aqui me aprofundar. E Deus vê isso aí, e Deus fala com Moisés e diz para Moisés o seguinte, versículo que nós vamos ler agora: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então veja bem, quando Deus vê aquela abominação, quando Deus vê aquela idolatria, Deus fica indignado,
e diz para Moisés o seguinte: Moisés, pega este povo e vai embora com ele. E eu vou colocar um anjo para que vá adiante de ti. E este anjo vai garantir para vocês a vitória. E vocês tomarão posse da terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu lançarei fora os cananeus, os heveus, os heteus, os amorreus, os jebuseus. Mandarei todo mundo embora e cumprirei a minha promessa. Porém eu não irei junto com vocês, porque é um povo obstinado, é um povo teimoso demais, é um povo que não escuta, é um povo que não ouve, é um povo que não muda, é um povo que não se transforma. E se eu for no meio de vocês, eu vou consumir a todos. Então é melhor que eu não vá, mas a vitória será garantida, porque o meu anjo irá adiante de vocês. Irmãos, eu estava pensando, dentro deste versículo, ou dentro desse texto, se o Senhor tivesse dito a mim, olha, eu vou mandar um anjo à frente, e os teus inimigos vão ser dissipados, e tudo aquilo que eu tenho para você vai ser realizado, tudo aquilo vai acontecer, porque eu prometi, eu sou fiel na minha promessa, e você tem a vitória garantida. Talvez se o Senhor dissesse isso a mim, se dissesse a nós que estamos aqui, nós iríamos erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado. O Senhor é um Deus maravilhoso, O Senhor não vai conosco, mas o Senhor vai mandar o anjo, e isso aí para nós já é suficiente, até porque o Senhor está garantindo a nossa vitória. É possível que esse seria o sentimento do meu coração, é possível que esse seria o sentimento do coração de muitos dos que estão aqui, quem sabe talvez até de todos. Quem é que não gostaria de um anjo de Deus indo à sua frente? Quem é que não gostaria de ter a vitória já assegurada? Você vai fazer um negócio, nós oramos assim, irmãos, nós oramos assim, nós vamos fazer um negócio, nós vamos fechar um negócio, nós vamos enfim fazer qualquer tipo de transação, ou qualquer coisa que nós temos ali que resolver uma situação. Senhor, manda o teu anjo na nossa frente. Nós não oramos assim? Ou será que é só o pastor que ora desse jeito? Nós pedimos isso, e foi o que Deus prometeu para Moisés, no texto que nós acabamos de ler: o meu anjo vai à tua frente, e tudo aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Seria razão, seria motivo de plena satisfação, mas aconteceu isso com Moisés? Vamos ver então, Êxodo capítulo 33, verso 15. Lá era o Senhor falando com Moisés, aqui é Moisés falando com Deus. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, irmãos? Moisés não queria apenas a vitória, Moisés não queria apenas o sucesso, Moisés não queria apenas a conquista, Moisés ele queria a presença de Deus. Tem pessoas que não estão preocupadas com a presença, tem pessoas que estão preocupadas com o sucesso, tem pessoas que estão preocupadas com a vitória, com a conquista. Se eu estou sendo bem sucedido, não importa se Deus está presente ou não. A vitória estava garantida para o povo de Deus. Estou repetindo, o texto bíblico é claro: enviarei um anjo adiante de ti, e o que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que mana leite e mel, vocês vão receber, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés diz para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, mais do que a terra, mais do que a conquista, mais do que a derrota dos nossos inimigos, o que nos interessa é a tua presença. Nós somos dependentes, Senhor, da tua presença. Amém, igreja? Isso faz a diferença ou não? Faz muita diferença. Por que isto faz a diferença, irmãos? Porque esta presença é que preenche o vazio do nosso coração. Não é a conquista da terra. A conquista da terra não preenche o coração. A derrota dos inimigos não preenche o coração. Nós já acabamos de falar isso há pouco. Quantas pessoas têm conquistado, mas o coração continua vazio.
a alma continua vazia. O que torna o homem pleno não é aquilo que ele conquista em cima desta terra. O que torna o homem pleno não são os seus bens, não são os seus títulos, não é a sua fama. A própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que ninguém é medido aqui na terra pela quantidade dos bens que possui. O Senhor Jesus fala isso. Quando um jovem chega para o Senhor e diz: Senhor, fala com meu irmão que reparta os seus bens comigo. Meu irmão falou: quem colocou eu aqui para ser repartidor de bens entre vocês? A vida de qualquer não se consiste naquilo que ele possui. Aos olhos de Deus, meu querido irmão, o mais pobre, o mais humilde dentre os seres humanos e o maior milionário, bilionário, trilionário desse mundo aqui, é a mesma coisa. A diferença aos olhos de Deus é aquele que tem a presença ou não. E Moisés entendeu isso. E por isso eu entendi Moisés como sendo um personagem que eu poderia trazer para ilustrar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Moisés, vá porque a vitória é certa, a vitória é garantida. Eu falei, eu não falho. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E aí qual é a resposta de Deus para Moisés? Nós vamos ver o verso 14, o que fala? Aqui é Deus então falando com Moisés. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. É a minha presença, Moisés, que te interessa? Então a minha presença será contigo. Por quê, irmãos? Porque Moisés entendia que a presença de Deus garante a vitória e garante a plenitude do nosso ser. Amém? A presença de Deus é garantia de vitória. Aonde Deus está, não tem derrota. Aonde Deus se faz presente, não tem derrota. Amém, igreja? Então Moisés teve esta visão e esse entendimento que eu e você precisamos ter e temos pela graça e misericórdia do Senhor. Nós não queremos só a vitória, Senhor, nós queremos a tua presença, porque a tua presença garante a vitória e a plenitude da nossa vida, e a satisfação da nossa vida. Aleluia. Se cumpre na vida deste homem, desta mulher que chega a este nível de entendimento, e nós pela graça do Senhor chegamos, pela sua bondade, a este entendimento. Nós, quando eu digo é todos nós que estamos aqui, quando nós chegamos a esse nível de entendimento, cumpre-se na nossa vida aquilo que disse o Senhor Jesus Cristo: eu vim para dar vida e vida em abundância. Esta vida abundante é muito mais do que coisas materiais. Esta vida abundante é ter aquele vazio deixado pelo pecado, acontecido lá no Éden. Este vazio passa a ser preenchido pela presença do Senhor. E este versículo nos garante isto: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Não tem ansiedade, não tem angústia, não tem depressão. Amém, igreja? A presença do Senhor nos faz descansar. E para seguirmos aí para o final desta palavra, o Senhor faz cumprir a sua promessa. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 13, versos 20 ao 22. Êxodo capítulo 13, versículo 20, diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Amém, igreja? Quem aqui ia adiante deles? O Senhor, não era o anjo. Amém? Moisés falou: não, Senhor, não é anjo que nós queremos a tua presença. E aqui o texto sagrado está dizendo: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Isso que é maravilhoso, irmãos. Veja bem, presta atenção, segura esse verso aí, Ângela, só um minuto. Veja bem que coisa maravilhosa, não é? Na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, não existe só o dia.
Às vezes algumas pessoas, e eu já falei isso aqui, e eu continuo insistindo, continuo batendo, existem muitas pessoas, né, que por conta de uma palavra fraudulenta, e eu digo isso sem nenhum medo de errar, palavra fraudulenta, tenta passar a mensagem que a partir do momento em que você veio para o Senhor Jesus Cristo, os teus problemas acabaram, viu? Você não fica mais doente, você não tem mais problema familiar, você não tem problema financeiro, a coisa só vai melhorar, você não tem dificuldade. Isso não é verdade. O que eu disse, o que a palavra de Deus diz, e eu confio, e eu tenho vivido isto, é que a palavra de Deus, ou a presença de Deus, garante a vitória. Mas eu não conheço vitória sem luta. Eu não conheço vitória se não há guerra. Sim ou não? Vitória se dá depois de uma batalha, de uma guerra, de um desafio, de uma dificuldade. Isso significa dizer, dentro do contexto do versículo, que nas nossas vidas não é apenas o dia que existe a noite também. Existem os momentos que nós não gostaríamos de vivê-los. Mas o que é maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos e enxergamos ao Senhor como de fato Ele é que Ele está conosco tanto durante o dia, como durante a noite. De dia, numa coluna de nuvem, Ele guiava o seu povo pelo deserto, para aplacar ali o calor escaldante do sol do deserto, e o povo caminhava durante a luz, durante o dia. Mas quando a noite chegava, o povo não tinha que parar. A palavra de Deus é clara. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem somente de dia. É isso que está escrito? Está escrito o quê? Caminhassem de dia e de noite. Caminhassem de dia e de noite. Nós estamos na presença do Senhor, nós estamos na caminhada, nós não paramos na caminhada em nenhuma circunstância. Se o dia está claro, a nuvem do Senhor está sobre nós e nós estamos caminhando. Se a noite é negra, é escura, a coluna de fogo está sobre nós e nós continuamos caminhando. Amém, igreja? Por quê? Porque o que importa para nós é a presença. É a presença. A minha presença irá adiante de vós. E o Senhor diz: de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Encerrando o versículo 22, diz assim: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou de diante da face do povo. A presença do Senhor, desde o momento em que você diz: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo, e o Senhor diz: a minha presença irá contigo, nunca mais o Senhor tirará a sua presença da tua vida, meu querido irmão, da tua vida, minha querida irmã, da minha vida, você que está na live, da nossa vida. O Senhor não tirará a sua presença, nem de dia e nem de noite, ou seja, nem nos momentos bons e nem nos momentos da adversidade, da luta, do desafio. O Senhor será conosco, porque nós declaramos, eu declaro, diante de Deus, diante dos anjos e diante do inferno, e sei que você declara comigo, eu declaro que eu sou 100% dependente de Deus, porque eu sei que sem Ele nada posso fazer. Sem Ele, jamais o vazio do meu coração teria sido preenchido. Não tenho nenhum vazio no meu coração, não tenho nenhum vazio na minha alma, em absolutamente nada, quer seja de dia, quer seja de noite. A presença do Senhor é comigo, a presença do Senhor é com você. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé no teu lugar.
seja independente, tenha autonomia em tudo aquilo que você puder e que for lícito, mas jamais queira ser independente de Deus. Amém? Jamais, né? Tudo aquilo que a tecnologia, tudo aquilo que a vida de alguma forma te favorecer nesse aspecto, amém, mas nunca pense em se tornar independente de Deus. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Ó Deus, e nós Te louvamos porque nós jamais queremos ser independentes. Ao contrário disso, Senhor, nós queremos que a Tua presença seja conosco. Nós queremos, ó Deus, a Tua presença durante o dia, nós queremos a Tua presença durante a noite. Ou seja, nós queremos a Tua presença quando tudo vai bem, quando tudo concorre a nosso favor. E muito mais, nós queremos a Tua presença, Senhor, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por adversidades. Querido Deus, eu Te louvo e dou graças a Ti, porque um dia, pela Tua bondade e misericórdia, caíram as escamas dos meus olhos espirituais, e eu pude enxergar, Senhor, que nada e nem ninguém iria preencher este vazio da minha alma e do meu coração. E o Senhor veio morar em mim, e o Senhor veio morar no meio da Tua igreja, e o Senhor veio morar no coração de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que estão conosco nesta noite. Ó Deus, e aqueles que não puderam estar, Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, nós declaramos aqui a nossa dependência total de Ti, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, Senhor, e não queremos dar um passo, Senhor, sem a Sua presença. Muito obrigado, ó Pai, nos faça cada dia mais dependentes de Ti, Senhor, porque a Tua graça nos basta, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja? Que esta palavra fique no teu coração, que seja uma palavra para a tua meditação, ainda nesta noite, durante a semana, né? E que eu e você sejamos isso que o Senhor quer de nós, né? Pessoas totalmente ligadas a Ele, conectadas com Ele, para fazer aquilo que Ele tem para nós e por nós.